Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos tratar sobre essa questão dos livros que a Maria Antônia gosta, né? São vários livros, eu gosto de muitos, na verdade eu gosto de todos os livros, todos eles são interessantes, todos eles eu prefiro ler, né? A leitura é algo fascinante que me atrai bastante. Então aqui, hoje eu separei alguns livros, não são todos, eu tenho uma biblioteca pessoal, que são aqueles livros que eu fui gostando e guardando, né? Não guardo todos, guardo aqueles que mais me prendem a atenção ou me despertam pelo assunto ou pelo tema abordado, né? Enfim, então vamos lá, compartilhar com vocês aqui, tá bom? Essa parte daqui até aqui são basicamente livros, bíblias, dicionários. Tem um dicionário muito interessante que é esse aqui, da professora Rifka Berezin, que ela é da USP, São Paulo, um dicionário para quem quer realmente entender as escrituras originais em hebraico, vai ter que comprar, porque é um dicionário hebraico-português. Então, assim, é muito rico no sentido de informações, orientações, termos utilizados, né? E aqui vocês vão poder ver lá, é a parte inicial desse dicionário hebraico-português, da editora da Universidade de São Paulo, publicação, e tem vários aspectos aqui interessantes sobre o idioma hebraico, que é o idioma original das escrituras, das Bíblias, né? Que hoje a maioria, quase 100%, vou tirar 1% aí de pessoas que têm algum tipo de interesse, né, de aprender especificamente, mas a grande maioria se limita e está restrita às traduções para o idioma português, que são 4 versões, basicamente. Se alguém perguntar assim, onde que eu consigo Bíblias, etc., material assim, existe um lugar chamado Sociedade Bíblica do Brasil, onde vocês vão encontrar todo tipo de Bíblia, inclusive as Bíblias que se você quiser chegar lá e falar assim, eu quero fazer uma Bíblia para mim, do jeito que eu quero, do texto que eu quero, vai fazer, porque ali é uma casa publicadora, na verdade é uma editora, né, que tem o nome de Sociedade Bíblica do Brasil. Então existe todo um aspecto lá de composição, de sistema de tradução, é uma coisa que realmente dá um tempo maior para explicar. Mas é lá que vocês podem encontrar, além das melhores livrarias, né? Às vezes por encomenda, às vezes vocês não vão conseguir isso assim na hora não, tá bom? Então, aqui é a primeira dica. Bom, na sequência, para entender o texto, o contexto, as tendências culturais, religiosas que vieram se repetindo nas traduções, né? Então é interessante vocês adquirirem esse livro aqui, chama História dos Hebreus, de Abraão até a queda de Jerusalém, uma obra completa, de autoria de Flávio Joséfo. É um nome que é muito citado e pouco lido, então recomendo, é um livro interessante para quem realmente quiser se aprofundar, como eu, né? Durante 45 anos eu estudei diversas religiões, diversos textos, fui a fundo nas questões, né? E entendendo sempre que para você entender uma religião, seja ela qual for, deixando bem claro, eu tenho respeito por todas as religiões que existem, seja qual for, é importante você entender o idioma original onde foi escrito o texto original. Porque aí você vai sair dos comentários e vai partir para a leitura exata do texto.
sem distorções, sem tendências, sem adulterações decorrentes de traduções e por aí vai, tá bom? Então, esse aqui é um livro muito interessante. Vou até deixar limitado aqui. Outra coisa importante, já que você vai aprender um idioma, é ter também essa publicação, que é uma publicação de 501 verbos em hebraico. Existe 501 verbos em todos os idiomas. Essa publicação é muito completa. É pouco conhecida, mas é muito completa. Então, para cada idioma, são 501 verbos daquele idioma. Esse aqui, no caso, do idioma hebraico. Não é? Tá aqui. Então, e para que isso serve? Eu tive um professor de hebraico que ele fala 8 idiomas lá em Brasília. O nome dele é Said, vivo, estuda, é diretor de Instituto de Idiomas, pessoa extremamente culta, e aprendi uma coisa muito importante com ele quando ele foi me dar as aulas de hebraico, né? O importante é o seguinte: para você falar que domina qualquer idioma, você deve pelo menos conhecer 5.000 termos daquele idioma, fora os 501 verbos. Então, assim, até para o português é muita pretensão falar que domina o idioma português, né? Então a gente precisa compreender isso. É claro que você vai fazer conversação, você vai ter oportunidade de fazer vários aspectos, né? Leitura, você pode ter uma leitura técnica, uma leitura mais aprofundada daquele idioma também, tá bom? Mas aí, ó, 501 verbos. Bom, além disso, uma coisa interessante é vocês adquirirem um dicionário das línguas originais. Esse aqui é de hebraico e grego, são 3 autores aqui, tá bom? Esse aqui é muito interessante. Facilita em vários aspectos para você, por exemplo, inclusive ele cita aqui a quantidade, não sei se vai dar para ver, a quantidade de vezes que cada palavra é citada no texto bíblico. Obviamente não estou falando português, estou falando de hebraico e grego, que eu vou te mostrar para vocês aqui, essas duas origens. Paralelo a isso, é importante ter uma visão clara do que realmente foi dito nas Escrituras, tanto pelos próprios autores originais, e também aquilo que muita gente diz, porque foi dito isso, porque Deus falou, Jesus disse. Então, sugiro uma leitura detalhada desse livro aqui. Primeiro, quem Jesus foi e quem Jesus não foi. Porque devido às traduções, muitas coisas se perderam e muitas foram acrescentadas. Então, quando alguém vem com essa história de trazer um versículo pronto aí, pode passar vergonha e saber que aquele versículo é uma tradução totalmente diferente do original, tá? Quando eu falo original, eu estou falando nas línguas originais. Honestamente, hebraico. Por quê? Porque as traduções em grego, e eu tenho aqui a Septuaginta e também o Novo Testamento em grego, que são os mais reconhecidos mundialmente, inclusive por teólogos, pastores, padres, etc., comunidade intelectual, religiosa. Mas assim, o original é hebraico, não é grego. Jesus, o Messias, depois a gente pode falar sobre essa questão do nome dele, né? Porque a letra J já faz parte da tradução do século XIV. E o Messias existiu há mais de 2.000 anos atrás. O nome dele, ele era filho de uma mulher e um homem judeus. O nome dele não pode ter sido esse, não. Era um outro. Até porque, se você pegar uma tabela, isso aqui eu mesmo aqui criei, uma tabela de hebraico baseada em outras fontes, é claro, né? Baseada em hebraico, no hebraico não existe letra J, nunca existiu.
E nem no grego, para você ficar surpreso, ou surpresa, não sei. No grego você tem a letra iota, que é I, não é J. A letra J, repito, só surgiu no século XIV. Então, antes de ficar assim, sabe, ficar jogando versículo aí nas pessoas, vai mais adiante, vai mais no original, antes de ficar repetindo o nome, que só tem um, e que o original é que salva, os demais não salvam. Simples assim. Então, aqui vocês também têm a oportunidade, essa aqui chama-se Torah Emet. Emet é verdade. Torá é ensino. Então, essa aqui é uma versão da Torá no idioma espanhol. Texto castelhano, melhor dizendo. Torá Emet. Esse texto aqui foi impresso na Argentina. Tem vários lugares que imprimem textos, tá? Então, esse é um começo dentro do hebraico, embora seja com palavras, tem um texto hebraico, está em espanhol, castelhano, tem um texto hebraico, está em português, como é o caso desse aqui. Isso aqui é um livro que você consegue ler e adquirir também, comprando, é claro, que você veja como é que é a tradução. Originalmente, Torá é ensino, e a gente tem na tradução dizendo que é lei. Olha como muda o significado de uma palavra em hebraico. Para cada palavra em hebraico, você pode ter pelo menos 6 traduções em quaisquer outros idiomas. Precisa ficar atenta nisso, tá? Então tá aqui. Enfim. Isso aqui tem várias partes, mas vamos pegar essa aqui. Olha a formatura e a formação desse texto. Então, você tem o texto em hebraico do lado de cá, português do lado de cá, não sei se dá para ver aí, e aqui você tem o comentário em hebraico do texto hebraico. Dentro da cultura judaica há um ditado que diz o seguinte, que o melhor comentário é o original. Mas não para por aí. Existem inúmeras versões de traduções para o grego, para o hebraico, do hebraico para o grego, do hebraico para português e outros idiomas. Essa aqui, por exemplo, é uma Bíblia de um autor francês, André Chourac, e ele faz aqui inúmeras observações muito interessantes, e é bom você ter uma visão aberta de todas as traduções que existem no mundo. Não existe só a tradução do português. Tem inglês, que foi uma publicação do Rei James na Inglaterra. Tem tantas que vocês nem imaginam. Para cada idioma tem uma. Essa aqui é para o francês. E aqui eu queria só botar uma observação que eu acho interessante com relação aos nomes e aonde esse francês foi buscar. Olha só a pesquisa que ele fez para fazer essa Bíblia em francês. Já tem texto em português, esse é um texto em português, mas ela é em francês originalmente, tá? Um outro livro que é interessante é esse aqui, Uma História do Povo Judeu, para entender todo o contexto histórico, arqueológico das escrituras e não ficar na superficialidade, porque a superficialidade, ficar só repetindo o versículo, só mostra a falta de informação e conhecimento que tem. Esse aqui já é um texto mais recente, né? Tá vendo? Então, assim, são várias opções de texto. E para entender o que na tradução veio errado como lei, que é ensino, Torá, ensino, traduzido como lei para o nosso idioma e alguns outros, não todos,
é interessante conhecer esse livro aqui chamado Sidur. Sidur. O Sidur, ele traz aqui todas as comemorações judaicas, todas as comemorações judaicas existentes em cada ano do calendário judaico, tá bom? Então, assim, isso aqui serve para o Shabbat e todos os outros festivais, são festas judaicas, são inúmeras. E isso aqui ajuda a entender e compreender melhor a realidade das escrituras que foram traduzidas apenas como lei para nós em português. Bom, mais um pouquinho de Bíblia hebraica, depois eu vou mostrar as que existem em grego. Esse aqui é um outro texto da Bíblia hebraica, já é uma tradução, como é que eu vou dizer? É um português muito próximo do texto hebraico. Claro que existe diferenças de tradutores, mas essa aqui, ó, ela é bem próxima do texto hebraico. E você pode adquirir, isso aqui você pode adquirir nas livrarias, ou mesmo pesquisar em biblioteca, né? E também comprar em órgãos, né? em editoras que publicam Bíblias. Agora vamos falar de uma Bíblia em especial, que ela é interessante, por quê? Porque ela traz, além do texto hebraico, as referências de cada manuscrito do Mar Morto, da onde foi extraído aquele texto. Isso é fantástico. É uma Bíblia que é muito utilizada por eruditos, pessoas que querem se especializar ou se especializaram nas escrituras próximas dos manuscritos do Mar Morto. Então ela é uma Bíblia hebraica, chamada Bíblia, conhecida como Bíblia hebraica de Stuttgartensia, por uma razão muito simples. Ela foi impressa na Deutsche Bibelgesellschaft Stuttgart, na Alemanha. Por isso que ela chama de Bíblia conhecida como Bíblia Stuttgartensia, tá bom? E olha que interessante no rodapé. No rodapé você tem todas as informações de cada manuscrito que foi encontrado, aquela passagem que está aqui no texto. Tu tem o texto, letras e números aqui, e embaixo a referência ao manuscrito de onde foi copiado. Para quem quer a verdade, esse é o melhor caminho, que é o caminho que eu segui. Estou compartilhando, fica a dica. Saímos um pouco do hebraico, que é o idioma original, e agora nós vamos para uma informação mais sobre o grego. O grego tem umas coisas assim que são interessantes, por isso que precisa muito cuidado e atenção na leitura e entender um pouco a questão das línguas chamadas originais, né? Chamadas originais. Bom, então essa aqui muita gente fala, mas nunca viu, nem leu, é a Septuaginta, que significa 70, que é uma referência aos 72 sábios judeus que teoricamente fizeram essa tradução. Eu, assim, pelo que eu já vi, eu fico em dúvida, porque aqui nós temos algumas traduções que são muito estranhas. Por exemplo, Bel e o dragão, né? Então nessa Bíblia dos 70, umas 900 e pouca página, deixa eu ver, 900, estou localizando aqui. É o último, praticamente o último livro, que na Septuaginta vem depois do livro de Daniel. Olha só,
Leia ali em cima, por favor, ó. Bel et Draco. Bel e dragão. Você consegue imaginar isso? Mas está aqui, na Septuaginta, que é a Bíblia, que se refere... Outra coisa interessante, muita gente fala Antigo Testamento, Novo Testamento. Isso está errado. Correto é Primeiro Testamento, Segundo Testamento. Porque essa ideia de Antigo e Novo passa uma incorreção, como se houvesse uma segmentação absurda, que não existe, na transmissão do verbo, da palavra, das escrituras. Existem lapsos temporais, mas isso não justifica chamar de novo nem de antigo. Antigo dá uma ideia de ultrapassado e não é. Quando você estudar mais profundamente sobre isso, tu vai perceber também. Não a partir de traduções, é claro, mas a partir dos textos em grego e em hebraico. São os originais. Então tá aqui, Septuaginta, Bel et Draco, isso aqui é clássico, né? Ninguém consegue explicar. Pergunta aí para os seus líderes espirituais. Bom, resolvida essa parte aí, como eu falei inicialmente, são 45 anos estudando. Né? 45 anos estudando. Tanto as religiões quanto as escrituras propriamente ditas. Sim. Eu li cada um dos livros que eu guardo os livros que eu li, não os que eu pretendo ler. Primeiro leio, depois guardo. Então esses aqui são alguns, não são todos. Minha biblioteca lá, pessoal, é um pouquinho além do que eu estou mostrando aqui. Né? Mas assim, voltando a essa questão. Então eu entendo que a pessoa que vai, só para completar aqui na parte grega, ó, Novo Testamento em grego, de autoria... Tem muita gente que só fala, mas não sabe o que é. São nome de autores. Então tem. Quando se fala de Eshlan Nestlé, são duas manuscritos em grego, são mais de 3.000. E foram escolhidos, traduções, né, tudo para o grego. E foram escolhidos os dois mais renomados, vamos dizer assim, consagrados, tradutores. Então tá aqui, ó. Tá o nome deles aqui. Que na verdade não são apenas dois, né? Então tá aí, ó, os autores, e aqui o texto. Tá? Olha lá, texto em grego. Ok? Bom, finalizando isso. É importante, eu sugiro, né? Eu sei que é complicado, difícil, às vezes é quase que um privilégio, por isso a obrigação de quem teve esse privilégio é de compartilhar, você ter acesso às fontes originais. É muito difícil. E a sugestão que eu dou é assim, você vai seguir qualquer religião, aprenda o idioma daquela religião, verifique se aquele texto que você está lendo é o original. Entendeu? Não estou dizendo que tradução não serve para nada, mas as traduções estão muito distantes do original. Mas muito, não é pouco não. Não estou falando isso para assustar nem nada, mas é só você fazer o caminho inverso. Começar em português, você vai descobrir que tem 4 versões, tu vai para o grego, tem 3.000, escolheram 2, aí tu vai pegar as versões em grego, vai entender de onde vieram, que vieram do hebraico, você vai entender a história dos judeus, a história dos hebreus. Aí tu vai lá, no original é hebraico. E vou te falar mais uma coisa, não é o hebraico moderno, que é hoje falado no Estado de Israel. Inclusive é idioma oficial de Israel. Né? Então não é, esse hebraico chama-se hebraico moderno. Eu estou falando do hebraico arcaico. O hebraico literalmente chamado também de proto-fenício. Que exatamente quando você pega os manuscritos do Mar Morto, está lá. É o proto-fenício, é o hebraico arcaico, cujos originais estão guardados a 1000 chaves, né, em verdadeiras fortalezas, com os textos, por exemplo, de Isaías. Né? Isaías, que a gente fala em português, não é?
mas Yeshayahu em arcaico e Irmi também no hebraico moderno. Existem essas questões, por isso que eu digo assim, tradução, ela não pode ser regra de vida. Tradução pode ser um viés para você chegar e compreender o texto original. Tem muita coisa que não estava na Bíblia há 50 anos atrás, foi incluída. Então, assim, quando entro nessas questões religiosas, eu olho com compaixão, porque pessoas se matam por causa disso. Pessoas entendem errado o que foi escrito, sequer sabem exatamente as palavras que o Messias falou. E isso não é bom. Isso não é bom porque isso gera preconceito, isso gera inclusive transfobia, isso gera... A ignorância é o mal do século, é o mal da humanidade. A ignorância é a mãe da crueldade, como eu costumo dizer, né? Então, vamos procurar aprofundar, estudar, enfim, buscar a verdade. Corre atrás da verdade enquanto é tempo. Fica sentado aí esperando, ou fica sentado ouvindo. Faz a tua parte. Examina e verifica pessoalmente. Claro. É por aí. O que você acha? Vai cair tudo assim mastigadinho? Certinho, original, verdadeiro? Então a sugestão que eu tenho é essa. Vai seguir qualquer ensinamento, qualquer religião, descubra o idioma original, estude e aprenda. Porque aí você não vai ficar engolindo tudo que te falam sem antes ter certeza daquilo que está sendo dito. E também questione o seu líder religioso se ele tem conhecimento de hebraico. Sim, tem. Ah, é? Onde você estudou? Com quem? Por aí. Fica atento. Baseada nisso, sobre essa questão espiritual, tem várias situações. Eu trouxe aqui, só a título de curiosidade, este aqui que é um yogi muito famoso, Paramahansa Yogananda. Se um dia vocês forem para Los Angeles, existe um local onde tem os ensinamentos dele, pode pesquisar na internet, você vai encontrar muita coisa também, vai ser muito útil e interessante. É uma visão de um yogi com relação à questão religiosa. Então, sabe, ele descreveu também esse aqui que chama Jornada para a Autorrealização. Então, assim, é bom você ter visão de que existe outros universos além daquele que você fica no seu dia a dia. É importante, tá bom? E baseado nisso, aí eu vou falar de alguns livros que eu gosto também, que são livros basicamente budistas, né? E faço o que eu digo, porque eu faço o que eu digo também. Esse aqui, ó, é um curso que eu estou fazendo, chamado tibetano, curso tibetano. Por quê? Porque o budismo tibetano, obviamente não já de estudo, né? O idioma que ele tem as práticas dele é tibetano. Então, tu tem que saber o que está falando, né? E aquilo que tu está aprendendo e ensinando também. Então tem aqui o dicionário, tem aqui junto o idioma, e vem junto com CDs, né? Para você ouvir as pronúncias, tudo, é um curso completo. Né? Aqui onde eu pratico em Três Coroas o budismo tibetano, tem uma professora fantástica, que depois quem se interessar pede aí pelo DM que eu envio, que também dá aula tibetano, sou aluna dela inclusive. Livros que gosto dentro do budismo tibetano são vários, mas são vários, muitos. Vou pegar alguns aqui, para não ficar um vídeo extenso demais, né? Portões da Prática Budista. É um guia para o caminho espiritual, escrito por um mestre, né, que chama Shagdu Tulku Rinpoche. Livro interessante este. Chama O Cérebro de Buda, que é um livro sobre numa linguagem fácil e acessível, onde traz a neurociência prática para os caminhos, os métodos, né?
Tem vários livros de meditação, entre eles esse aqui, Felicidade Genuína, de Alan Wallace. Ele tem um outro chamado Revolução da Atenção, muito interessante. Tem esses daqui de autores tibetanos, chama Conselhos do Meu Coração, Como Atingir o Bem-Estar Supremo, as 6 Perfeições, também. Esse aqui, que a gente costuma dizer entre aspas, né, que é a Bíblia do Budismo, é um livro de Patru Rinpoche, que fala sobre as preliminares, né, da essência do coração do vasto espaço, que é uma terminologia característica tibetana, difícil de traduzir e de explicar, que se chama As Palavras do Meu Professor Perfeito. Muito bom. Vamos lá, tem mais. Portões na prática budista. Comentário sobre Nondro. Nondro é uma prática preliminar para o caminho Vajrayana, que é o que eu sigo, tá bom? Outro chamado Caminho do Bodhisattva. Poderia dizer que o Bodhisattva é um ser iluminado e que está em constante evolução. Esse aqui é interessante, esse aqui é bom para a paz interior, chama Para Abrir o Coração, que na verdade é um comentário, mas ao mesmo tempo é uma conversa sobre vários aspectos que envolve a questão da paz interior. Esse chama Repetindo as Palavras de Buda, que traz também a informação do caminho para a iluminação. A essência da compaixão, que é uma coisa que a gente sempre fala, que detalha detalhadamente. Esse aqui é muito interessante. Esse aqui foi a história de um yogi tibetano chamado Milarepa. A história dele é fantástica, muito interessante. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é a Felicidade em Comum. É porque assim, tem gente que acha que compaixão é inatividade, mas não é, é ação. Compaixão é ação. E esse aqui é o caminho para um guerreiro compassivo. Tem também outros tipos de literatura, por exemplo, que vale a pena ler. Esse aqui é de Sogyal Rinpoche. Rinpoche é uma palavra em tibetano que significa precioso. É o livro tibetano do viver e do morrer. Aqui, inclusive, cita entrevistas, pesquisas realizadas por entidades universitárias no momento da morte das pessoas. É muito rico, tem muita informação positiva. Esse aqui é a autobiografia, voltou, tem uma autobiografia chamada Senhor da Dança, História da Vida de Shagdu Tulku Rinpoche no Tibete e a vinda dele para o Brasil. E para não estender demais, duas coisas que eu acho assim, assuntos diversos, né? Mas esse aqui, uma breve história da humanidade, Sapiens é o nome do livro, é um best-seller internacional, de Yuval Noah Harari. É realmente fantástico, impressionante. Você começa a ler e quando não acabar você não quer parar. E aqui, como cultura histórica também, é um relato muito pessoal e ao mesmo tempo emocionante, né? Que segundo é uma história já virou filme e tudo mais, Anne Frank. Então, mente aberta é estar aberto para qualquer tipo de livro, qualquer tipo de leitura, e ter o discernimento, ter o entendimento, ter a serenidade, ter a compreensão de que a nossa opinião, a sua opinião não é única. Existem inúmeras parecidas, inúmeras completamente diferentes, inúmeras que não se encaixam na tua forma de pensar.
E aí que eu digo aquela questão, vamos todos, sem exceção, sair desse mundinho aí, desse quadradinho, e enxergar o universo como um todo. Inclusive, o universo de outros, das outras pessoas, e respeitar o universo delas. Tratá-las com respeito, que é um caminho para uma evolução espiritual mais rápida. Tá bom? Então, espero não ter enfastiado ninguém, nem cansado, mas acredito que de alguma forma, não totalmente, porque ainda tem um monte de livros ali que eu nem peguei, para não ficar extenso demais. Espero ter contribuído e respondido ao pedido aí. Faz um vídeo aí, Maria, sobre os livros que você gosta de ler. Tá bom? É isso. Tchau. Até a próxima.